Falta a senhora Live streaming is on. Falta a senhora vice-presidente, ela estava com alguma dificuldade em integrar no início a reunião. Vamos ver se ela se consegue juntar durante a reunião. Mas como ela tinha essa dificuldade, não vamos estar à espera, porque pode de facto ser dificuldade em entrar e, portanto, penso que estamos em condições, só confirmar, mas estaremos em condições de iniciar a reunião. Ok. Muito bem. Então, vamos dar início à nossa reunião. Mais uma vez, boa tarde a todos. Agradeço a vossa disponibilidade para estarem presentes nesta reunião. Reunião ordinária. Só aqui uma... Boa tarde a todos. A reunião ordinária de 1 de fevereiro de 2021, cuja ordem de trabalho foi distribuída em tempo. Eu começo por fazer uma pequena... Aliás, em termos de informações, eu também pedi há pouco ao Secretariado, ao Gabinete de Apoio à Presidência, para vos enviar o mapa com os resultados apurados no nosso Conselho relativamente à eleição para Presidente da República, que ocorreu no passado dia 24, aliás, passado dia 24 e no domingo antes, naqueles processos de votação antecipada que são conhecidos, mas penso que é importante dar conhecimento formal à reunião, embora todos nós já tenhamos conhecimento desses resultados. Fica registado esse conhecimento, realçar que o Sr. Presidente da República, candidato de novo reeleito, teve uma votação de 53,74% no entroncamento. Em 2016 tinha sido 42,4%, houve aqui um claro incremento da votação no candidato Marcelo Rebelo de Sousa. E, por outro lado, a abstenção também passou de 46,16% em 2016 para 52,43%, a que não será alheia, com certeza, a situação pandémica em que vivemos. Mas fica esta informação para que fique registada em ata os resultados da eleição para Presidente da República. Também queria partilhar convosco a informação relativamente à situação da pandemia no nosso Conselho. Dizer que, como sabem, a situação continua muito preocupante a nível nacional e também no nosso Conselho, ainda que, felizmente, nós temos vindo a assistir um acréscimo enfim, a uma diminuição de intensidade de novos casos no nosso Conselho. Continua a haver novos casos. Ontem, penso que é do vosso conhecimento, tivemos 9 novos casos. Ontem, domingo. No sábado, tivemos 15, que são, com certeza, um caso a mais. É mais do que seria desejável, mas, por outro lado, nós estamos a assistir aqui a alguma contenção do crescimento dos casos positivos no entroncamento. Felizmente. Só para terem uma ideia, e comparando com o resto, com o Médio Tejo, no último mês, ou seja, a evolução no mês de janeiro, praticamente nós duplicamos ligeiramente mais. Houve um número de casos relativamente a 31 de dezembro de 2020. Ou seja, tivemos um aumento para o dobro. No entanto, esse aumento ao nível do Médio Tejo foi de 2,4. Ou seja, ao nível do Médio Tejo tem havido maior incremento de casos positivos do que felizmente tem acontecido no entroncamento. Por exemplo, um concelho que até ao final do ano tinha tido um desempenho excelente, que era Ferreira de Zezer,
Só neste mês passou de 98 casos para 568, ou seja, só no mês aumentou 5,8, quase 6 vezes o número de casos. Por exemplo, Tomar também neste mês tem tido um crescimento bastante maior e neste mês de janeiro teve um aumento de 3 vezes mais do que triplicar o número de casos em Tomar relativamente a 31 de 12. Nós continuamos a ter, como disse há pouco, a ter muitos casos, mas relativamente à evolução nacional e à evolução do Médio Tejo, nestes casos em concreto que vos referi, por exemplo, Orem também aumentou 2,4, nós continuamos, felizmente temos aqui um incremento ligeiramente menor. Vamos ver se é para manter esta diminuição do número de casos. Será interessante que seja de manter. Relativamente a situações concretas, reparem, nós tínhamos, quando foi a última reunião, tínhamos tido um pequeno, enfim, um pequeno caso no SER que nos estava a preocupar. Felizmente não foi além do número muito reduzido e felizmente também neste momento já está todas as 2 ou 3 situações, eu já tenho presentes, tiveram 3 situações, tiveram positivas no SER, já estão negativas e está reposta a normalidade. Ainda que o SER neste momento, o CAU, o Centro de Apoio que recebe os utentes só durante o dia, está encerrado, não por questões de Covid, mas, aliás, não por questões de haver casos de Covid diretamente, mas por decisão da Segurança Social, que determinou o encerramento destas dimensões destas instituições durante este período, há uma semana para cá, associado, penso eu, ao encerramento das escolas. Ao nível da Santa Casa e do Lares Ferroviários, de facto, também não temos tido, felizmente, novas situações positivas. Temos tido, estas instituições, como sabem, têm todos os funcionários estão a ser testados todas as semanas, 25% dos funcionários têm vindo a ser testados, quer do Lares Ferroviários, quer do SER, quer da Santa Casa, dos lares da Santa Casa, e felizmente, até agora, têm sido situações negativas. Na Santa Casa temos neste momento uma pequena situação na Santa Casa, em concreto no Hospital da Misericórdia, temos uma situação temos uma situação em que tivemos o Hospital da Misericórdia do Entroncamento disponibilizou camas para o Serviço Nacional de Saúde para poder acolher situações que sejam necessárias transferir de outros hospitais e uma das pessoas que foi transferida vinha positiva. Neste momento, o Santa Casa tem, salvo erro, 6 camas disponíveis para esse fim. Uma das pessoas transferidas vinha positiva e gerou ali um pequeno surto, mais 2 utentes e também, salvo erro, estava aqui a recordar as minhas notas, também temos também, agora já não tenho bem presente, mas 3 profissionais de saúde que deram positivo, mas estão devidamente isolados e os procedimentos que adotados foram em conformidade com a situação. E não temos tido, de facto, já foi há mais de uma semana, não temos tido nenhuma evolução negativa sobre esta matéria. Também relativamente a outras situações na cidade, o que temos são, de facto, continuamos a ter as situações, felizmente, relativamente dispersas.
Não, exatamente. Temos um conjunto de situações, felizmente, que continuam a ser relativamente dispersas e que não temos tido conhecimento de surtos com especial relevância. Também foram acionados os apoios ao nível das escolas, a escola do Bonito, tal como no primeiro período de confinamento obrigatório. Nós, em conjunto com o agrupamento, acionámos a Escola do Bonito como uma escola de retaguarda para os filhos dos profissionais das profissões essenciais. Também o Centro Social Paroquial foi confirmado, portanto, a autorização para a abertura da creche do Centro Social Paroquial para receber exatamente também crianças, não apenas os seus miúdos, mas também outras crianças, filhos de profissionais das profissões essenciais, e também a Escola Rumo ao Futuro está a funcionar como escola de acolhimento, neste caso, essencialmente para os filhos desses profissionais, mas que estudem na Escola Rumo ao Futuro. Também acionámos o fornecimento de refeições aos miúdos carenciados, aos miúdos titulares de cartão A e B, e que eu peço depois à senhora vereadora, só para fazer o ponto da situação, quantas refeições hoje já foram servidas, já ultrapassaram as 70 refeições, as 60 refeições, mas a senhora vereadora terá os números já de hoje atualizados, e essas refeições, como sabem, no passado chegámos a ter o refeitório da Escola do Bonito aberto e o refeitório da Rui de Andrade, um refeitório para fornecer refeições para os miúdos da freguesia Nossa Senhora de Fátima e outro para a freguesia de São João Batista. Peço desculpa. É o refeitório da Escola Bonito, porquê? Porque também ao funcionar aí a escola de acolhimento, é lógico que seja esse o refeitório que esteja a funcionar. Hoje, por exemplo, foram transportadas 23 refeições pelos serviços da Câmara para os miúdos da freguesia São João Batista, e se continuar a haver um aumento da procura, estamos a ponderar a possibilidade de abrir também o refeitório da Escola Rui de Andrade para os miúdos da freguesia São João Batista. Mas, como disse, até agora não houve necessidade e os miúdos estão todos a ser servidos a partir da Escola do Bonito. Também dar nota que na Escola do Bonito, logo no primeiro dia, e nós acionamos a abertura da Escola de Acolhimento logo na sexta-feira, no primeiro dia de encerramento das atividades letivas, que foi na sexta-feira, foi sexta-feira 8 dias, logo nesse dia, salvo erro, exatamente, tivemos 2 miúdos positivos e que obrigou a que os restantes 6, penso que abriu com 8 miúdos, tivessem que ficar em isolamento e a equipa também a equipa da Escola de Acolhimento tivesse que ser substituída por outra, mas felizmente, como as outras escolas estão encerradas, temos pessoal disponível e foi fácil ao agrupamento fazer essa substituição. E a partir daí não tivemos mais nenhuma situação preocupante. Também, relativamente aqui à nossa situação da Câmara Municipal, nós temos neste momento eu depois peço à senhora vereadora também ela mandou-me agora, temos a atualização há pouco, mas temos neste momento Presidente, temos uma pessoa positiva, só uma. Uma não, temos 2, porque o Presidente também estou positivo, embora... Ainda não tem a resposta. Embora já fiz hoje um novo teste, espero que dê negativo, mas como sabem, estou numa situação de teste, estou positivo no Covid e, portanto, neste momento na Câmara temos
2 pessoas atualmente, uma que teve baixa de hoje, justamente, foi fez o teste no sábado e acusou positivo e, portanto, está hoje positivo, está hoje, a partir de hoje, em baixa médica, resultado do Covid. É uma colega nossa que não tem, felizmente, até agora, grandes sintomas. Talvez, provavelmente, terá feito o teste porque um familiar também deu positivo, mas até agora não nos parece que tenha uma situação preocupante. Já agora dizer que penso que este teste positivo foi detectado numa iniciativa que os bombeiros, com a colaboração também da Câmara Municipal, que se deu o espaço para esse efeito, uma iniciativa muito, a meu ver, meritória, que estão a realizar testes de despiste, testes rápidos, aos sábados de manhã, e penso com grande sucesso em termos do interesse por parte dos munícipes. No sábado passado fizeram, salvo erro, 96 testes. No sábado anterior tinham feito também cerca de 112, penso eu. Só que um senão, não é culpa dos bombeiros, obviamente, só um senão é que estão com taxas de detecção de positivos cerca de 9, 10%. No sábado passado foram detectados 9 casos positivos e um desses foi esta nossa pessoa, funcionária da municipal, que foi detectada a situação positiva. Temos depois mais um conjunto de pessoas que estão, funcionários que estão em isolamento, quer das escolas, aliás, basicamente até das escolas, tirando 3, temos 3 funcionários em isolamento por terem estado em contacto com situações positivas, e que não são das escolas, e depois temos mais 1, 2, 3, 4, mais 15 pessoas em isolamento, 15 funcionários nossas, mas todas afetas, ou seja, temos 18 no total, 15 afetas às escolas e 3 afetas a serviços que não escolas. Esta a nossa situação. Esperemos também que destes isolamentos não resultem casos positivos. Também tivemos, enfim, ao longo mais um ou outro caso positivo que recuperou, felizmente, e que até agora, tanto quanto é do nosso conhecimento, não temos tido casos que sejam de grande gravidade ou que se tivessem revestido de uma gravidade excepcional. Pronto, esta é a situação em termos de Covid. Penso que vos dei uma panorâmica da situação. Só também dizer que nas instituições em que já foi feita a primeira dose da vacina, vai ser feita a segunda dose no próximo dia 6, sábado, que foi exatamente há 3 semanas atrás. Está tudo a postos para que isso aconteça. Também no SER, cuja primeira dose foi aplicada uns dias depois, portanto também está programado com os 21 dias de intervalo entre a segunda dose, portanto será, em princípio, para a semana que vem, ser dada a segunda dose. Também temos informação que relativamente, por exemplo, ao CAU, à parte do SER que não foi na altura vacinada, porque havia, de facto, as 3 situações positivas, ela será agendada, ou estará a ser agendada, penso eu, ainda, para dar a primeira dose, ainda durante o corrente mês. Pronto, relativamente à pandemia, eram estas as informações. Não sei se, relativamente a esta questão da pandemia, querem algum esclarecimento, antes de eu passar para a seguinte, ou se deixaremos para depois. Já estou a ver que o vereador José Miguel está a dizer que sim, conferência, faz favor. Muito boa tarde a todos. Podemos já tratar deste assunto então e depois passamos aos outros assuntos então quando tratar deles. Em primeiro lugar, desejo que esteja a recuperar bem e pelo menos que esteja a passar por esta situação lamentável sem
sem mazelas, que é o que interessa, e, portanto, que já vi que a vereadora Tília já regressou ao serviço e, portanto, parece-me estar conforme como é expectável e, portanto, espero que lhe aconteça o mesmo e que regresse no mesmo estado em que foi, pelo menos para casa. Duas outras notas aqui só. O Presidente estava a dizer que quanto às refeições quanto aos alunos e às refeições da escola que estavam a ser servidas, eu percebi que a vereadora Tília ia dizer, ou que é o número dos 23 que disse que são os da Zona Sul, foi o... Não, a vereadora vai atualizar. Se não se importa. Relativamente à Escola do Bonito, é a escola de acolhimento, temos tido entre 6, 10 crianças na escola de acolhimento. Hoje foram servidas refeições, 58 refeições, 23 delas foram transportadas da Escola do Bonito para a Escola do Torre de Andrade, dessas 58, e temos estado a fazer um contacto, mesmo até direto, com algumas famílias, a tentar incentivar esta possibilidade como apoio às famílias, mas que as crianças tenham pelo menos uma refeição completa. Ou seja, hoje 58, na sexta-feira 53 na sexta-feira e hoje 58, e tem vindo progressivamente este número a aumentar. Relativamente à creche de acolhimento, neste momento, entre o Centro Social Paroquial, entre creche e pré-escolar, tem 20 crianças na presente data, e na Rumo ao Futuro primeiro ciclo tem 4 crianças, ou seja, onde a necessidade tem sido mais vincada, tem sido na creche, crianças até aos 3 anos. Considerando aqui que no primeiro ciclo a necessidade tem sido menor. E é um bocadinho isto, estamos também a fazer o acompanhamento de algumas famílias em termos sociais, principalmente as famílias que nos têm sido também referenciadas pelas escolas privadas, mas também pelas escolas públicas, em complemento à questão das refeições, mas temos estado a apoiar algumas famílias por referência das próprias escolas, ou da direção, ou dos diretores de turma, seja dos privados ou públicos. Obrigado. Só acrescentar este pormenor, já lhe dou a palavra, desculpe lá. Ou seja, além de cerca de 6 miúdos que temos na escola de acolhimento, haveria mais 8 que ainda estão em isolamento, que ainda não regressaram. Portanto, os outros documentos. E também este aspecto que a vereadora referiu é muito importante dizer-se. Quer a Câmara, quer enfim, toda a rede social, através do CLAS, tem havido um apoio continuado a todas as famílias e com um especial enfoque aos idosos isolados neste período de pandemia. Mas desculpa lá, faz favor. Obrigado pelo esclarecimento. Foi importante ver do que me lembro do confinamento que tivemos no ano passado. Começamos com um número de alunos a requerer refeições muito superior àquele que tivemos no princípio do confinamento de março do ano passado, em que o número era muito pequeno logo no princípio quando falávamos. Aliás, estava até tudo centralizado na Escola do Bonito, exatamente porque não havia sequer escala para abrir na altura das ruas. Eu acho que a informação que nós temos tido, e é, aliás, muito seguimento aquilo que eu vou agora ser também, é que há as dificuldades da pandemia têm-se vindo a agravar significativamente, e eu acredito que esta necessidade de verificar com os serviços sociais as necessidades que estão a existir por parte das famílias deve ser grande. Portanto, imagino que os nossos serviços sociais estejam também a ter um trabalho acrescido até para conseguir responder a estas necessidades. Eu não sei se estas necessidades estão a ser colhidas também através do próprio agrupamento e dos diretores de turma, conhecem melhor as sensibilidades, porque na verdade são eles que estão com os miúdos e são eles é que têm noção dos miúdos que estão com mais necessidades. E se não estão em alguns casos, porque imagino que também pode sejam, é preciso que o agrupamento continue a sensibilizar os diretores de turma para que façam essa ponte com o município, porque senão o município não adivinha quem é que eles são, nem como é que chega a essas coisas. E há gente a passar muito mal e em grandes dificuldades.
Eu sei que na semana passada houve uma série de refeições que ainda foram servidas diretamente na escola, mas essa situação já está ultrapassada, já está em regime de takeaway para toda a gente. Ninguém está na escola. Quanto à questão agora ainda do estado de emergência, e até porque essa foi uma das regras que o Governo veio implementar com esta alteração por causa do teletrabalho. Eu não sei neste momento quantos funcionários do município é que estão em teletrabalho ou não, mas tal como já tínhamos falado isso aqui na última reunião, eu volto a pedir, Sr. Presidente, para que, mesmo sabendo que há situações em que o trabalho pode ser tão diligentemente feito ou pode haver alguma coisa que impeça que o trabalho seja devidamente feito, e nesses casos os funcionários têm obviamente que ir à Câmara para resolver qualquer situação que seja necessária, o que eu peço é que todos os funcionários que possam neste momento estar em regime de teletrabalho, por favor, que a Câmara os coloque em teletrabalho, porque nós temos que evitar ao máximo que as pessoas andem a circular e andem na rua. Porque senão já tínhamos aberto as escolas outra vez, e essa era a grande questão. Eu não sei neste momento quantos é que são efetivamente imprescindíveis para que os serviços funcionem. O Sr. Vereador Atília é que saberá por causa de ter os recursos humanos, mas aquilo que deixo aqui como nota é que todos os funcionários que possam estar em teletrabalho, eu acho que é essencial que estejam e que não estejam nas instalações do município. Por fim, a última coisa, a terceira nota, tem a ver com as aulas e com o reinício das aulas não presenciais. Nós vamos começar, as nossas crianças, a partir da semana que vem, este processo das aulas e esperemos que, atempadamente, o Governo consiga fazer chegar às escolas os computadores que ainda faltam para que a maior parte dos miúdos tenham acesso e internet disponível para conseguirem estudar e trabalhar a partir de casa. Há outra questão aqui que tem a ver com os professores. Há um pacote de compra de computadores por parte do Estado que é para alunos e para professores. Não é claro o que é que os professores estão ou não implicados neste pacote de computadores que vão ser transferidos para a escola, mas a verdade é que quando alguém vai para o teletrabalho, a entidade tem que lhe fornecer esses meios. E o que nós temos é, os professores não têm sequer como reduzir estas despesas de IRS a nível educacional, porque não o podem fazer, e a verdade é que há aqui uma dualidade de critérios muito estranha. Portanto, se calhar até nós, junto da tutela, o próprio município junto da tutela, sensibilizar a tutela para a necessidade de que os professores também estejam ao abrigo de um regime de empréstimo de equipamentos informáticos para que possam dar as aulas condignamente, sem problemas, no acesso à rede, à banda larga e aos equipamentos informáticos. O resto, por agora é só. Obrigado. Ok, muito obrigado. Só aqui duas notas. Eu ia justamente falar também na questão do regresso às aulas, neste caso, ensino à distância. Como disse bem, irão começar na próxima segunda-feira. E já agora dizer que o nosso trabalho diário, o nosso contacto com o grupamento é constante e é diário, várias vezes ao dia. Nós estamos perfeitamente sintonizados, quer na detecção das necessidades para a alimentação, quer noutras situações, e, portanto, aí é um trabalho de sincronia constante. Mas dizer-lhe que, ou dizer-vos que o que está organizado em termos do grupamento é que as aulas, ao nível dos ciclos mais elevados, segundo, terceiro e secundário, vão funcionar com um horário reduzido, com aulas simples de 50% do horário, e ao nível do primeiro ciclo, tivemos hoje a informação que o que está a ser organizado é uma hora diária de aulas 5. Portanto, é o modelo que está a ser organizado, parece bem pelo grupamento, na sequência das orientações que receberam, obviamente, do Ministério da Educação. Nós, naquilo que é a nossa responsabilidade, nós já fornecemos computadores necessários a todos os miúdos que carenciar, com cartão A e B. Eu penso que neste momento já entregámos 177, mas a distribuidora irá confirmar, bem como também os acessos da internet. Obviamente nós temos seguido essa questão com preocupação também, no que respeita à existência mais de computadores, e também temos também conhecimento público, que parece ter havido aí um atraso na contratação. A senhora Vice-Presidente já se juntou, parece que anda, enfim, parece estar de carro, mas
mas está parada. Eu sei que está numa questão de uma consulta médica. Bom, mas estava a dizer que de facto nós temos conhecimento desse atraso, também temos procurado nos locais próprios, vincado a necessidade de serem disponibilizados os equipamentos, mas não penso que seja fácil que eles cheguem muito cedo. Da nossa parte, como disse, nós já disponibilizamos os 177 ou 178, vereador. Não, Sr. Presidente, nós já entregamos 117. 17. Mas temos os restantes a aguardar na Câmara que sejam necessários, porque nos solicitaram 106. Solicitaram-nos neste 106, entregamos até agora 117 e temos os restantes que estão a ser atualizados para o caso de ser necessário. Ou seja, já entregamos todos aqueles que nos foram solicitados e temos os restantes. Mais uns se existem, desculpe dar esta informação é ótima, que acabou de dizer, porque se temos computadores disponíveis, se calhar podemos até propor ao próprio agrupamento que, se houver algum caso de algum professor que não tem equipamento para poder dar aulas, o município pode emprestar e é devolvido ao final, obviamente, quando não for necessário. Portanto, essa pode ser uma hipótese, ainda que nós temos que, em primeiro lugar, assegurar as necessidades da nossa competência, digamos assim, da nossa responsabilidade. Mas é uma hipótese que fica, com certeza, registrada. Diga, vereador. Estes 106 que foram elencados como necessários têm segundo, terceiro e secundário e profissional, a partir do segundo ciclo. Aquilo que aconteceu no primeiro confinamento foi que nós tínhamos ainda equipamentos disponíveis e quando se deu conta que havia essa disponibilidade, alargou-se também ao primeiro ciclo, ao quarto ano. E que foi importante porque o primeiro ciclo também há alunos escalonados e alunos também com dificuldades. E neste momento estamos a aguardar, pronto, esse levantamento também por parte do agrupamento das necessidades ao primeiro ciclo. Até porque o modelo de trabalho do primeiro ciclo só hoje é que terá ficado fechado, pelo menos só hoje é que foi partilhado connosco, é que o professor Paulo nos indicou que já tinham definido um modelo que era 1 hora diária de aulas síncronos. E, portanto, a partir de agora haverá com certeza algumas necessidades, mas nós vamos fazer essa gestão. Obviamente, se tivermos computadores disponíveis e houver algum professor que necessite, obviamente não vamos ficar com eles em cartão. Já no primeiro confinamento, peço desculpa, já no primeiro confinamento foram emprestados alguns a docentes. Houve essa disponibilidade e foi efetuado esse empréstimo, sim. Mas, Sr. Vereador, desculpe só uma questão. Estes equipamentos que me está a referir são computadores portáteis ou são tablets daqueles do primeiro ciclo? Há os dois tipos de equipamentos. Há os dois tipos de equipamentos. Há tablets portáteis e há tablets. Há os dois tipos. Normalmente, aquilo que o agrupamento tem estado a fazer o empréstimo dos portáteis aos níveis de ensino mais elevados e os tablets aos níveis de ensino mais baixos. Mas isso, depois a distribuição e a afetação é da responsabilidade do agrupamento. Agora também, nessa distribuição, aliás, também se tem sido público algumas notícias de que algumas pessoas terão entendido que alguns pais, que não era adequado a alguns pais assinarem os documentos de responsabilidade relativamente aos computadores. Nós aqui, penso como nos outros conselhos, nós fizemos relativamente ao agrupamento e o agrupamento fez-o relativamente aos pais, que é um documento simples de responsabilização pelo equipamento, para que ele seja entregue
Obviamente que é assim, não vamos, no fim de ser usado, o equipamento já não está novo, mas deve ser entregue mesmo que tenha algum problema. E de facto, felizmente, no primeiro processo, só não conseguimos recuperar 2 equipamentos, que ainda temos alguma expectativa que eles possam ser recuperados, e entendemos muito importante esta medida que nós fizemos, mas que também o Ministério está a fazer e os outros conselhos estão a fazer, como forma de responsabilizar quem usa, e neste caso os pais, os encarregados de educação, relativamente aos equipamentos que são postos à disposição. Porque mesmo assim, devo-vos dizer que, penso que até já partilhámos isso, que foi encontrado um equipamento destes num contentor. Mas felizmente neste conjunto de equipamentos da primeira fase, só 2 é que não conseguimos recuperar, ainda que exista uma responsabilidade dos respectivos encarregados de educação. Se agora vamos conseguir reaver o valor ou não, já é outra coisa, mas pelo menos este modelo de responsabilização parece-nos importante, e o que se faz, e a responsabilização é só pelo uso adequado e entrega, quando não for necessário, do respectivo equipamento. Sr. Presidente, se me permite, sobre isso que está a dizer, eu acho que já, inclusive, tínhamos discutido esse assunto no ano passado, quando se falou dos computadores, e essa questão é essencial. Não há aqui nenhuma questão de estarmos a dar computadores, nem nós estamos em condições de estar a dar computadores a ninguém. Os computadores têm um regime de empréstimo e as famílias que não os devolverem têm de ser solicitado o valor, e eu acredito que não há outra forma sequer, porque senão começamos aqui a ter pessoas que entendem que podem fazer aquilo que querem com a coisa pública. Eu ainda bem que está a referir isso, eu só partilhei isso porque... Nem sequer pode haver outra hipótese. Claro, eu só partilhei porque vi algumas notícias que de alguma pessoa ou outra acharam um pouco indignado relativamente a isso. Provavelmente não... Quem não quiser assinar, não recebe e arranja muito. Provavelmente essas pessoas que estavam indignadas não conheciam este modelo, e eu penso que é um modelo sério e responsável, e como disse, não fomos só nós que o pusemos em prática. Acho que é o correto, e acho que tem toda a razão quando diz que as pessoas têm que ser responsabilizadas. Muito bem, eu, relativamente à pandemia, não sei se há aqui mais algum aspecto que queiram acrescentar. Eu só iria... Não, eu penso que em termos gerais está tudo... não, só queria vos dar conta também. Vamos lá ver. Eu comecei por dizer que, felizmente, nós temos tido um incremento inferior ao Médio Tejo e a alguns dos concelhos aqui, nossos vizinhos, mas não podemos deixar de ter presente que a situação é muito preocupante a nível nacional, em algumas situações, aliás, que é bem visível ao nível das notícias e dos acessos aos hospitais e das filas de ambulâncias, etc., mas que tem sido feito um esforço enorme por todos os profissionais de saúde. Eu acho que tem sido, de facto, uma capacidade de criação de novas camas a uma velocidade extraordinária, mas também para terem consciência que há aqui algum conjunto de dificuldades. Ainda a semana passada, fez exatamente hoje uma semana, aliás está aí reportado na informação que fizemos por escrito. Eu participei na reunião distrital da Comissão de Proteção Civil, que envolve a Proteção Civil e todos os municípios do Distrito de Santarém, e de facto foram, mais uma vez, elencados um conjunto de problemas ligados com, por exemplo, a relação com as unidades de saúde pública, com a segurança social. Por exemplo, viram nas notícias que nós temos uma estrutura de apoio de retaguarda em Fátima, mas continua de alguma forma um pouco aquém das suas possibilidades, porque há ali alguma dificuldade de interação entre as entidades responsáveis, entre a saúde e a segurança social, como entidades responsáveis pelaquela unidade. Eu próprio sugeri que era na altura de mobilizar hotéis, ou seja, há um conjunto de doentes que estão a ocupar camas que não necessitam de especiais cuidados de saúde e que eventualmente poderiam ser mobilizados para camas de retaguarda,
e seria talvez uma forma interessante de mobilizar hotéis no sentido de contratar os serviços de hotéis, que têm pessoal em layoff, têm estruturas, outros colegas sugeriram outras hipóteses, mas também terem portanto, por exemplo, está neste momento a ser equacionada a possibilidade de os municípios participarem, colaborarem no processo de vacinação. E, ao nível do CODOS, foi solicitado que nós indicássemos espaços para que isso pudesse acontecer. O que eu disse na altura, e já transmiti também à saúde, é que isso é um problema que nem sequer se põe, porque nós, no entroncamento, ou qualquer outro município, desde que nos digam que precisam de um espaço com determinadas características, nós, em muito pouco tempo, se for preciso, se calhar só uma questão de horas, em muito pouco tempo, esse espaço estará disponível e operacional. Já tive a ocasião de dizer isso, que se for necessário, digam-nos o que é preciso, seja, se for preciso mobilizar o pavilhão municipal, mobilizamos o pavilhão municipal, se for preciso mobilizar a totalidade do centro de saúde, do centro cultural, mobilizamos o centro cultural. Portanto, mas estamos totalmente disponíveis, e esta também foi uma posição da generalidade dos colegas dos outros municípios, para responder àquilo, quais são as necessidades, e nós respondemos. Tal como temos também respondido, com algum apoio, por exemplo, também nos solicitaram para nós indicarmos quantas pessoas podíamos disponibilizar para apoiar a saúde. O que nós dissemos foi a saúde que nos diga o que quer, que nós encontraremos com certeza solução. Aliás, nós, para além de um técnico de informática que vai pontualmente, sempre que é necessário, ajudar na área das suas competências, na área da informática, temos também já há 3 semanas, a vereadora Tília, há 3 semanas, salvo erro, temos também na terceira semana, sim. Na terceira semana, um funcionário nosso que está a tempo inteiro a desenvolver tarefas ligadas aos processos dos inquéritos epidemiológicos, de acordo com aquilo que sejam as necessidades e o interesse da saúde. Portanto, a nossa posição tem sido e continua a ser: se precisarem, digam-nos, que nós, com certeza, encontraremos pessoas ou meios ou recursos para uma forma fácil e simples. Dou-vos um exemplo. Ainda na quinta-feira à tarde, a Câmara, através da Proteção Civil, recebeu uma solicitação do CODOS, da Proteção Civil Distrital, que, por sua vez, tinha recebido uma solicitação do ACES, no sentido de ser colocada uma estrutura de apoio ao ADC, ao chamado Covidário, para fazer ali um pouco uma sala de espera. E nem sequer, eu quase que nem entrevi, o coordenador da Proteção Civil, em coordenação comigo, mandou-se um mail para o Regimento de Manutenção Militar, e a tenda que estava montada dentro do centro de saúde para fazer sala de espera por causa da vacinação da gripe, que agora já não é necessário, logo no dia 5 de manhã, estava montada junto ao Covidário. Portanto, resolvemos o problema de uma forma célere, e, como digo, e o mérito até todo do coordenador da Proteção Civil, foi ele, em conjunto comigo, mas que desenvolveu as iniciativas, e obviamente também aqui, mais uma vez, com a solidariedade e o apoio, que eu aqui publicamente queria referir, do comando do Regimento de Manutenção Militar. Mas só para vos dizer que essa tem sido a nossa posição e a nossa postura. Estamos disponíveis, agora são as entidades adequadas que nos devem dizer o que é que querem e para quê. Porque senão, às tantas, acontecem aqui... Eu admito que, em algumas situações, seja há outros municípios com muito voluntarismo e às vezes sem grande resultado. Nós sempre tivemos naquela posição que é: nós estamos cá para ajudar, para contribuir, damos as nossas sugestões, mas são as entidades. Se é uma questão da área da saúde, é a área da saúde que nos tem que dizer o que é que precisa e quando é preciso. E nós, com certeza, que iremos dar a resposta. Portanto, esta tem sido, digamos, a situação, mas temos de ter consciência, de facto, que a situação continua muito preocupante e que é importante que todos nós possamos ficar o mais possível em casa.
Só uma última nota relativamente ao teletrabalho. Obviamente que nós temos um conjunto de funções que não são possíveis de teletrabalho. Aquelas em que são possíveis, a maior parte das pessoas estão em teletrabalho, mas havendo sempre, e tem sido de uma forma voluntária, digamos assim, havendo sempre uma preocupação de ter alguém em rotação, preferencialmente, presencialmente, em rotação relativamente ao teletrabalho. E é assim que os serviços estão a funcionar, e o que nós pedimos foi quem está no horário, quem está presencialmente, e neste momento não temos nenhum serviço em que haja alguma preocupação de espaço, e o resultado de haver um conjunto de pessoas em teletrabalho em todos os serviços, não se põe o problema do espaço e da distância, do distanciamento físico. As pessoas que estão fisicamente continuam a fazer o horário de jornada contínua. O pessoal do exterior faz das 8h30 às 14h30 e o pessoal da parte administrativa, de retaguarda, faz das 9 às 15. As pessoas que estão em teletrabalho fazem o horário normal com uma interrupção para a hora do almoço entre as 13h15 e as 14h15, salvo erro. 14h30. Porque nos pareceu mais adequado, porque quem está em casa sempre pode, no espaço do intervalo do almoço, pode organizar melhor as suas tarefas também de casa, enfim, associadas à alimentação ou outras. E, portanto, nessa matéria, eu penso que as coisas estão a funcionar sem stresses, sem grandes preocupações, e penso que temos aqui um bom equilíbrio. O atendimento faz-se também maioritariamente, aliás, faz-se por contacto telefónico, evitando o contacto presencial. E também dizer que, tal como no primeiro período, há vários serviços. Aliás, eu devo dizer que a generalidade dos funcionários municipais tem respondido de forma muito eficaz, de forma muito profissional, e devo realçar isto nesta reunião do Executivo. Há, no entanto, um serviço ou outro, nomeadamente a área do apoio social, desde o início tem sido das áreas com maior necessidade de intervenção, e apraz-me registrar que até hoje continua a ter sempre a mesma disponibilidade, o mesmo voluntarismo e o mesmo. Nunca ouvi aquelas pessoas da área social e que fazem um trabalho fundamental e nesta fase muito mais importante a levantarem dificuldades ou problemas. Tem sido uma capacidade de resposta e de compreensão das necessidades dos outros, mais do que das delas, que eu acho que é notável e que deve ser referido. Pronto, relativamente à pandemia, se não houver mais nada, então passaríamos para o ponto seguinte das informações, que era a questão da informação escrita que vos foi transmitida. Essa informação escrita só queria, peço desculpa. Só realçar, há 2 ou 3 aspectos só que eu queria realçar, mas deixem-me só aqui abrir a informação. Mas, enfim, como também repararam, e mesmo as atividades continuam, muitas delas, essencialmente, a desenvolver-se à distância, e aí desculpa, estou aqui à procura. Ok. O que é que penso que
Eu ia só aqui fazer, enfim, penso que são um conjunto de atividades que têm a ver com a nossa participação na Fundação Museu Nacional Ferroviário, na Resitejo, na Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, a participação da vereadora Tida no dia 22, também realçar aqui, no dia 25 de janeiro, decorreu na CIMT a assinatura de um protocolo entre a CIMT e a Câmara de Comércio de Pequenas e Médias Empresas Portugal-China, foi um protocolo que teve na sua origem a nossa iniciativa, ou seja, eu recebi primeiro aqui o Presidente da Câmara de Comércio de Pequenas e Médias Empresas e depois promovi a assinatura desse protocolo ao nível do Médio Tejo. Penso que temos aqui uma possibilidade de interagir com uma área específica da China, que eu já tenho a informação qual é, mas não fixei o nome, mas é uma área que tem 10 milhões de habitantes, portanto, uma possibilidade de interagir em termos essencialmente económicos, mas não apenas económicos, é um pontapé de saída que pode ser muito interessante. Também já vos transmitia a reunião da Proteção Civil Distrital na passada segunda-feira. Também a apresentação da candidatura dos mediadores municipais interculturais, que já decorreu em conjunto com o SER, vamos agora aguardar pelos resultados. Também a participação no Conselho Intermunicipal. No passado dia 29, sexta-feira, realizou-se uma reunião promovida pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, neste caso presencial, um pouco estranho, mas foi em Coimbra, teve em minha representação a senhora vice-presidente, foi eleito o representante dos municípios na estrutura de gestão do Centro 2020. Também referir a vereadora Tília, que no dia 29 de janeiro também presidiu a reunião extraordinária do PLASE. E aqui também queria fazer uma especial referência a um projeto que nós também já estamos a reeditar, mas que penso que é um projeto muito importante, que nos dias 27 e 29 de janeiro de 2021, a vereadora Tília Nunes assistiu às sessões de arranque do projeto Biblioteca em Casa, promovendo a Hora do Conto Online, uma atividade dirigida às famílias e que decorrerá 2 vezes por semana, às quartas e sextas-feiras da parte da tarde. Eu pedia só à vereadora que fizesse uma pequena nota do que é este projeto e também um outro projeto que é importante, que é a possibilidade de levar livros à casa das pessoas. Vereadora, se faz favor. O serviço de biblioteca estão encerrados. Eu estou a ouvi-la mal. Então, a biblioteca está encerrada. E como tal, começamos a pensar como é que podíamos levar a biblioteca, entre aspas, e os contos às crianças, a casa. E, entretanto, a comunicação, o serviço de comunicação com o técnico Bruno Alves, que toda a gente penso que conhece, pensou-se uma forma de fazer isto online. Iniciou-se na semana passada e, para nosso espanto, teve muita adesão, houve várias famílias que participaram. Ou seja, funciona numa sala de reuniões virtual, as pessoas inscrevem-se, recebem o link para participar e depois as crianças e os pais participam. Além disso, cada sessão há uma criança que se inscreve, ou a mãe, ou o pai, ou a própria criança,
pode também contar uma história e interagir com o resto do grupo. Esta semana será a segunda semana, mas a semana passada, nas duas sessões, é com gosto que dizemos que foi um sucesso, tendo em conta o número de participantes. Relativamente ao projeto Biblioteca em Casa e ao empréstimo de livros, já se iniciou, eu por acaso enviei-lhe agora também, já se iniciou na semana passada, ainda não tivemos muita gente, foram 3 pessoas que requisitaram. A requisição e a entrega também se faz nesses 2 dias, à quarta e à sexta, e as pessoas idosas ou que não queiram se deslocar, podemos fazer chegar os livros a casa. Os livros, em termos da recepção, os livros também são recebidos, depois há um conjunto de normas, ficam em quarentena, os livros, para poderem depois ser novamente entrar num circuito de empréstimo. E penso que poderá ser uma forma de levar as histórias, levar os livros, levar a leitura às crianças, porque nós, em termos do primeiro ciclo e do pré-escolar, tínhamos alguns projetos no âmbito era o Já Sei Ler e o Rimar a Brincar, que são projetos de desenvolvimento da linguagem e da leitura, e que com esta questão do ensino à distância tinham ficado mais parados. Desta forma, é dar-lhes alguma continuidade, mas levar também um bocadinho da biblioteca à casa das crianças e das famílias. Ok, muito obrigado. Era importante partilhar estes projetos e estas experiências. Eu relativamente ao período das informações, era o que tinha para partilhar. Depois dos seus vereadores intervirem, se for o caso disso, peço a vossa compreensão e voltarmos ao ponto antes da ordem do dia, que é a intervenção do público, que de facto temos uma participação escrita e que eu não referi logo no início. Portanto, alguma questão, alguma intervenção que queiram fazer nesta vereador Rui Bragaça? Boa tarde a todos. Antes de mais, o José Miguel já disse, mas fico muito contente do Sr. Presidente estar cá hoje, sem grandes mazelas aparentes. Agradecer ao vereador Rui Bragaça. Ao vereador José Miguel Batista. Agora o Rui Bragaça... O Rui Bragaça caiu. Nós podemos ter diferenças políticas, mas isto para a saúde é uma coisa só. Agora o vereador Rui Bragaça de repente fez este insulto simpático e caiu. Será que ele regressa? Bom, nesse caso, aproveitamos enquanto aguardamos que ele regresse. Eu também gostaria de saudar a todos, em especial à vereadora Tília e ao Sr. Presidente, e que venham, estejamos todos, que nos possamos manter todos com é isso. Até já, então. Sou o vereador Rui Bragaça, está bem? Olha, eu só dizer que durante o tempo em que tivemos os 2 positivos, eu e a senhora vereadora Tília, eu não consegui fazer que ela parasse, apesar da minha insistência, tinha impressão, mas enfim, e ela já regressou na terça-feira, penso que está tudo bem com ela, ainda bem. Mas se calhar, o vereador Sara, era melhor... Diga? A Bragança não consegue aceder. Se quiser ir ao período de intervenção do público e depois regressamos aqui quando eu quiser falar. A vereadora Sara não tem agora nada para... Não tem, ok, então vamos aqui ao período de intervenção do público e eu tinha-me há pouco... Não tinha tido... Portanto, nós recebemos aqui uma carta do Sr. Armelino Ferreira, exposição sobre a pesca lúdica para conhecimento, e pediu-nos de facto uma intervenção e que desse conhecimento desta carta ao Executivo. E é isso que estamos a fazer. Aliás, o Sr. Armelino Ferreira é uma personalidade da nossa cidade que dispensa apresentações e é uma pessoa que nestas áreas de pesca também é uma pessoa muito conhecida e muito considerada. E o que eu posso dizer aqui, referente a esta matéria, não só acolhemos esta exposição, que é uma exposição muito pertinente, é uma exposição que, infelizmente,
versa sobre um assunto que já o ano passado aconteceu e que não tivemos capacidade para o alterar, embora nós tenhamos, inclusive, recorrido aos representantes eleitos pelo Distrito na Assembleia da República para tentar alterar esta situação. O que eu posso dizer aqui é que a exposição do Sr. Arlindo Ferreira nos merece a total concordância. Pensamos que o edital que proíbe a pesca lúdica é exagerado e que nós vamos tentar reforçar vamos tentar reforçar os nossos protestos relativamente ao edital que saiu. Falo-lemos, o ano passado fizemos mais atenção para o Instituto da Natureza, manifestando justamente essa discordância relativamente às questões aí vertidas. E, portanto, dizer que nos merece toda a nossa concordância e que iremos também tentar influenciar no sentido da situação ser alterada, porque nos parece injusta. Não sei se a senhora vereadora, a senhora vice-presidente, não sei se está agora, se quer acrescentar alguma coisa. Boa tarde a todos, os presentes. No essencial é o que o Sr. Presidente acabou de dizer. O ano passado causou muita celeuma esta proibição sem que tivesse sido devidamente explicada da pesca lúdica no troço que está aí mencionado no edital que está junto ao processo. Permite-se a pesca profissional e a pesca desportiva e os pescadores que dedicam à pesca lúdica ninguém consegue perceber a proibição. Obviamente acho que sim, que devemos tomar as medidas ao nosso alcance para tentar influenciar o ICNF ao explicar a medida. Pode haver uma razão oculta que nos faz escapar, ou mudar, se possível, porque de facto não é perceptível o fundamento. Ok. Só quis esclarecer que pesca desportiva ou pesca lúdica neste edital é que às vezes nós falamos de tudo o que é pesca de um pescador que vai para a beira do rio, é pesca desportiva. Não. Só é considerada no edital pesca desportiva aquela que é enquadrada em provas devidamente autorizadas. Ou o treino para essas provas, ou seja, aquilo que qualquer uma das pessoas, que as pessoas que gostam de ir à pesca vão ali para a borda do Tejo, o que fazem é pesca lúdica. E, portanto, essa está proibida. Diga. Sr. Presidente, eu acho que aquilo que a Vice-Presidente Helena Joaquim disse agora é muito relevante, que é percebermos qual é que é o fundamento, se ele não está explicado ainda, para esta proibição, porque tem que haver alguma base para esta decisão ter sido tomada. Isto não pode ter sido alguém atrás de uma secretária que se lembrou de hoje para amanhã, vamos proibir a lúdica e deixamos as outras. Mas, efetivamente, se a explicação for só tão banal como esta, uma decisão unilateral, faz todo o sentido, obviamente, que possamos, junto da tutela, fazer todos os esforços para que esta situação seja alterada. Até por uma questão de saúde mental das próprias pessoas, para poderem estar a exercitar estas atividades. Claro. É isso que vamos fazer. Vamos fazer um pedido de esclarecimento ao INC nesse sentido e procurar também, porque o nosso entendimento é que, de facto, não há uma razão que justifique. Penso que, obviamente, que tem a ver aqui com a proteção de espécies, mas quem sabe dessas matérias diz-nos que, se calhar, por aí não é razão nem é justificação adequada. Mas é isso que vamos tentar fazer formalmente junto do INC, do Instituto Nacional da Conservação da Natureza, exatamente. E Floresta. E florestas, fazer esse pedido de esclarecimento. Em relação a este assunto, gostaria também de adicionar a informação também que já em 2019 o deputado Carlos Matias fez a pergunta à Assembleia, na Assembleia da República, e obteve resposta a partir do chefe de gabinete da Excelência, do secretário adjunto dos Assuntos Parlamentares, com alguma informação que
também não é muito conclusiva, ou seja, vem com informação acerca do número de licenças que têm sido emitidas. No que se refere à quantidade de peixes, também não há propriamente uma resposta, ou seja, não será por falta de peixes que essas licenças não são possibilitadas, porque também não parece haver informação sobre essa quantidade, sobre a quantidade existente, ou seja, o que eles informam é acerca do efetivo que foi pescado e que também não havia previsão de alteração das licenças que estão a ser emitidas, portanto não haveria previsão para que fossem aumentados os números de licença lúdica, para a pesca lúdica. O que em termos de números, o que aparece é que há bastante, pelo menos até 2018, houve bastantes emissões de licenças profissionais e o que se pode deduzir é que muitos pescadores estão a optar pela licença profissional para poderem fazer a pesca lúdica. Será talvez porque até 2018 tínhamos um efetivo de 57 pescadores profissionais que eventualmente neste troço de rio podem corresponder a opções profissionais, uma vez que é só necessário fazer a inscrição nas finanças e obter uma certidão com um custo de cerca de 7 euros. Portanto, muito provavelmente, o que não é solução, não é? Que se obriga a ser profissional e a ter que se submeter depois aos trâmites, depois no final do ano fazer a comunicação do peixe pescado, porque não há propriamente uma resposta relativamente ao efetivo que há de peixe. Não há, portanto, o que for necessário que possamos contribuir para essa pressão, para essa inquisição, para perceber o que é que se pode fazer para alterar. Podem contar também com o lado esquerdo e com esta informação também. Ok. Eu já agora, sobre este assunto, só dizer que nesse edital, não o tenho agora aqui à mão, mas acho que o número de licenças profissionais está limitado a 60. Por outro lado, se estivesse relacionado com o excesso de captura, também não se percebe porque é que é só naquele troço que está indicado no número 1 do edital. E depois há aquele ditado muito antigo que diz: pescador de cana, fome toda a semana. Em termos de pesca lúdica, enfim. Isso é conhecimento de causa, ok? É um bocadinho. Não, mas por acaso, agora tirando a brincadeira, a generalidade dos pescadores de pesca lúdica, aqueles que mais vivem a pesca lúdica, normalmente até devolvem os peixes ao rio e, portanto, não será com certeza, penso eu, essa não devia ser a razão. Mas pronto, fica aqui esta informação e fica também o nosso compromisso enquanto executivo de, pelos vários meios, ajudar a esclarecer e a tentar alterar esta decisão. E agradeço também a vossa disponibilidade. Ok, relativa à questão... Senhor Presidente, eu acho que já consegui voltar. Sim, peço desculpa. Diga. Faz mal, eu é que peço desculpa. Isto, na internet, às vezes, tem destas coisas. Eu acho que fiquei naquela parte em que a demonstrar o meu contentamento. Sim, agradeço. E agora, estarem de volta é o mais importante, independentemente de tudo o resto. Bom, eu só tinha aqui duas notazinhas, mas antes de mais, só queria deixar aqui uma nota introdutória. Eu, às 16h30, por questões inadiáveis profissionais, vou ter mesmo que me ausentar da reunião. Portanto, vou tentar acompanhar até essa hora. A partir desse ponto, considerem-me ausente. Então, em relação a umas notas, registrei com algum contentamento que, em relação a 2 pontos que nós tínhamos já levantado aqui, os serviços da Câmara já os mitigaram, que tem a ver com o cineteatro, a base dos mastros, tinha ali uns azulejos soltos, já foram repostos, e aquela situação do caminho ao lado do multiusos, que com as chuvas derrama ou arrastava aquelas terras para a estrada que liga ali à estrada da Golgan, pelo menos pelo que pude apurar, já está de alguma forma também mitigado. Não é definitivo, mas penso que já dá para aguentar algum tempo. 2 notas
uma tem a ver com a Ferreira de Mesquita. Eu confesso que já não passo lá há algum tempo, mas parece-me que ainda não abriu. Eu penso que aquilo está praticamente concluído. Eu tenho a impressão que o trânsito ainda não está a fluir. Portanto, era tentar perceber até que ponto é que conseguimos abrir aquela... Eu sei que ainda estão a fazer aquelas obras que surgiram de uma canalização. Já estão concluídas, mas eu já te explico. Ok, pronto. E a outra tem a ver com uma situação em frente à Rua de Andrade, um passeio, portanto, um passeio que já está lá balizado com umas fitas e uns ferros metálicos há, presumo, pelo menos há mais de 1 ou 2 meses. É uma situação também, assim, possível se conseguirem resolver. É um passeio que abateu e outro que no estacionamento tiraram umas pedras, uma intervenção qualquer, não sei se foi uma ruptura, se não, mas aquela situação já está assim há algum tempo. Pronto, e não tinha muito mais. Ok, então Obrigado. rapidamente, obrigado. A Ferreira Mesquita, neste momento o trânsito já abriu, embora não esteja ainda a obra concluída, faltam 2 pormenores. Estamos a aguardar a entrega dos equipamentos de semaforização para colocar no cruzamento do Largo Santo António e com isso podemos abrir o trânsito nos 2 sentidos a 1º de maio. É uma situação que diz-nos o empreiteiro, que tem a ver com uma dificuldade na fábrica em Itália, que terá eventualmente sido acometida de um surto de Covid e ter dificuldades na produção. Estamos a aguardar todos os dias que chegue esse equipamento para, na prática, concluir aquele processo. Também ao longo da Ferreira Mesquita, se vocês virem, o novo sistema de iluminação já está colocado há algum tempo, está tudo preparado. O que falta é o trabalho de retirada dos postos de iluminação antigos, aqueles em cimento, e que é uma responsabilidade do subempreiteiro da EDP. Nós temos vindo a pressionar constantemente, mas ainda não foi possível. Portanto, pensamos que qualquer uma destas situações possa ser resolvida. No caso dos semáforos é mais preocupante, porque eu neste momento não sei dizer se vamos receber amanhã, quando é que vamos receber. Relativamente àquele passeio em frente à Rua de Andrade, de facto houve um abatimento por uma questão de ruptura de uma conduta de saneamento e depois tivemos que lançar um procedimento de contratação de serviços, que penso que está neste momento já na fase final, para fazer a intervenção, não apenas fazer o remendo, digamos assim, daquele pedaço que partiu, mas substituir ali cerca de 100 metros de conduta de saneamento. Eu penso que durante este mês de fevereiro será resolvido e, como disse, será resolvido até com uma forma mais adequada, porque não estamos apenas a resolver o problema pontual. Mas obrigado pelas suas questões. Sim, senhora. Se não houver mais nenhuma questão, então passamos para o período de ordem do dia. E relativamente à ata, eu normalmente não tenho nada a dizer da ata, mas tinha aí um pormenor logo no início, quando faz o relato da ocorrência relativamente à votação antecipada no dia 17. É só um pormenor, diz lá, às tantas, o candidato do Chega, ou o delegado, não, diz salvo erro melhor, o delegado da candidatura do Chega. Ora, não houve candidatura do Chega, é o delegado da candidatura de André Ventura. Está bem? Gostava que corrigissem isso, que é uma questão para futuro. Acho que é importante essas coisas ficarem de forma adequada. Tirando isso, não sei se os colegas têm alguma questão relativamente à ata, ou Sim. se... Diga, Sara. Sim. Relativamente à reunião, tanto a intervenção que eu gostaria que constasse na ata, na passada reunião do 18, no período antes da ordem do dia, fiz uma intervenção acerca de 3 assuntos. Um deles era a evolução da pandemia e da Covid no entroncamento, no Conselho. Depois, relativamente a uma questão colocada sobre a Silvério e Melro. E, finalmente, manifestei a discordância pela ata da reunião de 4 de 1 de 2021, que omitia algumas intervenções enviadas, nomeadamente os pontos 5 e 16. Uma vez que a informação constante da ata agora apresentada é omissa em parte dessa intervenção, uma vez que só apresenta 2 dos pontos, omite a minha explicação acerca da discordância com a ata anterior,
não é possível novamente aprovar o documento apresentado pelo recurso contra esta ata. Ou seja, foram vários os temas e no que se refere depois à explicação pela discordância pela ata anterior, essa parte não foi transcrita para a ata. Ok, e está a dizer que por isso não vai votar a favor da ata, é assim? Eu não percebi a sua posição final. Sim, ela está incompleta, sim. Portanto, okay. Vou votar pela ata atual. Ok. Então, mais alguma questão? Sendo assim, quem vota contra... Eu não estou a ver, mas a vereadora Sara está a votar contra, é isso? Sim, contra. Quem vota contra, quem se abstém, a ata é aprovada por maioria, com o voto contra da senhora vereadora Sara Florido. Certo? Sim, eu gostaria de juntar uma declaração de voto. Sim, senhora. Uma vez que a informação constante da ata agora apresentada é omissa em parte da minha intervenção, omitindo a minha explicação pela discordância da ata anterior, não me é possível aprovar o documento agora apresentado, pelo voto contra. Ok, depois faz chegar essa declaração ou quer que se registre já? Posso fazer pequena? Ok. Sim. Pronto, então, sendo assim, obrigado e este assunto estará... Sr. Presidente, só uma questão, não tem nada a ver com a ata, é uma questão técnica, eu não quero substituir. Eu estava a dizer que não estava a conseguir ver-nos, eu não sei se está com a visualização de só o orador ou se está com aquela... Não, agora já vejo, eu estava é que eu estou em dois... Ok, não podia estar a fazer sinal para falar a alguém e não conseguia. Ok, agora já estou a ver. Não, era só aqui um pormenor que eu estava, de facto, para aceder aos documentos, tem que estar através do meu computador da Câmara, digamos assim. Sim, senhora. Relativamente passando então à ordem... Passando então ao período de ordem... Já os 3 votos a favor e o voto contra da senhora vereadora do Bloco de Esquerda, com a declaração de voto que fez, e expediente diverso. Temos um primeiro ponto que, aqui ao contrário do que é costume, costumamos ter aqui informações do grupo parlamentar do PC e dos Verdes, agora temos aqui, felizmente, uma informação do grupo parlamentar do PSD. E este diz respeito também aqui à situação do nosso distrito, e eu penso que também já partilhei convosco, mas o grupo parlamentar do PSD colocou uma questão no sentido de ser esclarecido o porquê da reorganização, da realização das inspeções permanentes e temporárias dos serviços da Segurança Social. Eu, na altura, quando o Sr. Diretor da Segurança Social me pôs a questão, basicamente, o que é que acontece aqui? Há uma centralização dos serviços de verificação das incapacidades permanentes em Santarém, para todo o distrito, e há uma alteração das localizações da realização das inspeções temporárias, sendo que, no caso do entroncamento que íamos a Torres Novas, agora passam a ser realizadas no entroncamento, não só para o nosso território, como para outros concelhos à volta. Isto relativamente às inspeções, à verificação das inspeções temporárias. Eu, relativamente às permanentes, entendi a justificação que foi apresentada, porque me foi apresentado que com isso era possível concentrar as equipas de inspeção no mesmo local e as respostas serem respostas de poucos dias, em vez de alguns meses, como agora estamos a constatar. O que eu diretor da Segurança Social, sendo, no entanto, uma decisão da Segurança Social, é que entendia que fosse importante a concentração em algum local da realização dessas juntas, juntas médicas, não entendia que devesse ser só apenas em Santarém. E sugeri-lhe que deveria ser
a nosso ver, que deveria ser aqui no Médio Tejo haver um local para a realização dessas juntas médicas e que o entroncamento seria o local, a nosso ver, adequado, quer pela facilidade de acesso, quer pelas instalações existentes, e inclusive transmitir-lhe que, sob pena de confirmar essa disponibilidade com a Junta de Freguesia, que se houvesse alguma necessidade de alguma sala para reforçar essa situação, que a Junta de Freguesia, entanto já falei com o Sr. Presidente da Junta, estaria disponível claramente para também disponibilizar algum espaço com esse sentido. Portanto, foi a posição que tomamos e agora a esta carta, que eu acho que é pertinente, do grupo parlamentar do PSD, relativamente à reestruturação dos serviços de segurança social. O senhor a palavra. Senhor Presidente, eu agora peço desculpa pela interrupção, mas eu vou-me ausentar. Assim que puder voltar a entrar, volto a entrar, está bem? Peço desculpa. Okay. Até já. Até já. Então, se não há nenhuma intervenção, que fique registado que a Câmara tomou conhecimento desta pergunta sobre a reestruturação do Serviço da Segurança Social do Grupo Parlamentar do PSD. Ponto 2. Gestão e tratamento de resíduos, contrato de gestão delegada para a prestação de serviços. Bom, o mais importante é que eu tinha dado nota para vos ser dado também nota de conhecimento do valor final da avaliação do património da Resitejo. Eu não sei se estão lembrados desse processo, mas o relatório, o valor da Resitejo a integrar na RSTJ tinha sido avaliado por reporte a 31/12/2018 e que depois seria feita uma avaliação final a quando da formalização, digamos, da integração, que aconteceu em 31 de julho de 2020. Só para terem nota, a avaliação inicial foram 2.740.186 e a avaliação final foi 2.635.090, uma diferença relativamente pequena. Além disso, também vos foi dado conta do contrato de gestão delegado já assinado por todos os municípios que diz respeito, que a Câmara tomou conhecimento. O ponto 3 e o ponto 4 têm a alteração da denominação social, mas o mais correto era estar a alteração do titular quer do quiosque no setor B do mercado diário e das lojas 40 e 41 do mercado diário. Portanto, também são alterações no âmbito do regulamento e que fique registado que a Câmara tomou conhecimento. O ponto 5. Eu vou retirar o ponto 5 para melhor esclarecimento, porque mas trata-se também de formalizar a cedência de meios à Junta de Freguesia no âmbito do protocolo existente, mas vamos retirar porque há necessidade de clarificar algumas situações e virá à próxima reunião. Certo? Ponto 6. Execução de ciclovia, Freguesia Nossa Senhora de Fátima, acordo de cedência da área, António Augusto Pereira Cardoso e Fernando Carlos Andrade para deliberação. A mesma coisa também no ponto 7, que e também já agora a mesma coisa, embora para a ampliação do cemitério do entroncamento, no ponto 8. São processos que foram negociados e que indevidamente não vieram à Câmara para deliberação e, portanto, propõe-se a ratificação destes acordos. Ponto 6. Alguns dos seus vereadores têm alguma questão? Ok. Ponto 6. Alguma questão? Então, é que eu às tantas já pensava que estava a falar sozinho. Peço desculpa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 7. A mesma coisa. Não havendo oposição. Quem vota contra? Quem se abstém? Ratificado por unanimidade. Ponto 8.
neste caso relativamente à cedência do terreno para o cemitério, é dizer que também que neste momento, finalmente conseguimos regularizar a totalidade da área, quer da ampliação mais recente que foi feita, quer de outra situação ainda que estava por regularizar, e ficam as situações devidamente regularizadas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 9. Alienação de lotes de sucata e viaturas obsoletas. É também uma proposta de constituir, de venda de sucata e de viaturas obsoletas, que é um processo relativamente normal, embora haja algumas viaturas que estavam há demasiado tempo a ocupar espaço e que vamos, de facto, alienar, de acordo com a proposta que está feita. Alguma questão? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 10. Eu às vezes aqui baralho-me aqui nesta coisa, peço desculpa. Não. Ponto 10. Asta pública para a cedência de um espaço destinado à implantação e exploração de 2 ou 3 campos de pádel para deliberação. Bom, nós já fizemos uma primeira aprovação desta intenção, foi à Assembleia Municipal para autorizar esta cedência e, portanto, trazemos aqui agora o processo para operacionalizar essa decisão. Tal como foi discutido na altura, trata-se de fazer uma concessão de uma parte do espaço que está bem definido no documento que agora é apresentado, que irá permitir a implantação de 2 ou de 3 campos de pádel e de uma pequena estrutura de apoio, quer balneários, quer administrativos. Tem um conjunto de contrapartidas que aí também estão definidas, entre os quais uma participação financeira e também a responsabilidade de manutenção de uma determinada área, que também está aí definida, a área adjacente da parte verde daquele espaço, pela entidade que ganhar esta concessão. Digamos que, na nossa opinião, trata-se de um equipamento que é sentido como necessário na cidade e que pensamos, com esta localização, ser um espaço muito interessante e também diversifica, que é importante, a localização de espaços desportivos e numa zona em que há bastante estacionamento e espaço. Portanto, não sei se tem alguma questão. Não tem questão? Então, podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 12. Desculpem, ponto 11. Fornecimento de energia elétrica a baixa tensão, manter a adjudicação para deliberação de acordo com a informação técnica. Aqui é ratificar o despacho do meu despacho, no sentido de notificar a adjudicação firma no âmbito do presente procedimento. Enfim, de acordo com a informação, no fundo, a ratificação do meu despacho que foi tomada ao abrigo de urgência, tendo em conta, enfim, a urgência, digamos assim, deste processo. É um processo meramente administrativo, portanto, não parece que haja aqui grandes questões. Mas se tiver alguma questão, se faça favor. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 11.12. Diminuição de perdas de água no sistema distribuidor do Conselho de Entroncamento, automedição de trabalhos contratuais número 2 para ratificação de despacho. Bom, como sabem,
alguns investimentos no âmbito do POCUR foram considerados, há neste momento uma informação técnica de que a despesa realizada até 31 de dezembro, até 31 de janeiro de 2021, poderá ser alvo de financiamento a 100%. Nós temos a expectativa que no âmbito do POCUR, esta decisão relativamente a alguns projetos possa ser estendida até ao final de abril. Mas até agora o que temos de certo é que será até ao final de janeiro. Entretanto, também já agora informo que recebemos a informação relativamente aos projetos no âmbito financiados no âmbito do Centro 2020, que a despesa efetuada desde julho de 2019, julho de 2020, a abril de 2021, irá ser cofinanciada a 100%, que é bastante interessante. No caso do POCUR, a informação que temos formal é apenas até ao final do mês de janeiro. E o que nós fizemos foi, fizemos um levantamento exaustivo das necessidades do projeto que está a decorrer e fizemos uma aquisição, nos termos em que está explicada, dos equipamentos que neste momento era possível negociar com o empreiteiro. E basicamente esta automedição de trabalhos contratuais, a grande parte tem a ver com esses materiais, que é uma automedição no seu total com IVA que atinge 412 mil euros, é composto, uma parte dos trabalhos estão a ser executados e outra parte substancial pelos materiais que foi possível adquirir antecipadamente por esta razão. E, portanto, alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 13. Conservação da rede viária, Rua 1º de Dezembro e Rua Casal Melão, auto de vistoria, recepção definitiva e libertação de caução para deliberação de acordo com a informação técnica. Não há, penso eu, nenhuma questão aqui, é uma questão técnica administrativa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 14. Interligação e ampliação da rede de abastecimento de água na urbanização do Olival. Trata-se de uma situação semelhante de liberação de caução de acordo com a informação técnica. Não havendo também aqui nenhuma questão, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois, ponto 15. Sr. Presidente. Diga. Vou pedir a ausência dos pontos 15 e 16. Regresso no ponto 17. Fica registado que a Sra. Vereadora Sara Florindo se ausentou nos pontos 15 e 16. Ponto 15. Ampliação e alteração de moradia unifamiliar, Rua Engenheiro Henrique Gomes da Silva, projeto de arquitetura para deliberação de acordo com a informação técnica. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 16. Rua José Ramos Horta, número 18, lote 16, construção de anexo, telheiro e muro de vedação, alterações, projeto de arquitetura para deliberação, também de acordo com a informação técnica, favorável. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 17, já com a presença da Sra. Vereadora Sara Florindo, processo de obras 75-2020, Travessa Sósia, legalização de junção de construções destinadas a garagem, projeto de arquitetura, também para deliberação de acordo com os técnicos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 18.
Rua Almirante Reis, número 25, alteração em estabelecimento comercial, projeto de arquitetura para deliberação. Também de acordo com os técnicos. Alguma questão? Aqui peço só um momento. Sr. Presidente, da análise do processo, o que é solicitado é que a loja, o número 25, passe a ser 2 espaços comerciais autónomos, com casas de banho, etc. É o que é pedido neste processo, o que é proposto pelos técnicos, é que seja autorizado, porque inicialmente, inclusive, esta seria a configuração que o espaço tinha. É isto que estamos a analisar no desenho, correto? Ok. Sim, senhor, obrigado. Então, mais alguma questão? Ou alguma questão? Então, se não há, quem vota contra, quem se abstém, aprovado de acordo com a informação dos técnicos. Informação técnica. Ponto 19. Rua 1º de Maio, número 10, construção de telheiro, licença, caducidade de processo para deliberação e emissão da referida caducidade. Alguma questão? Então, se não há, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Bom, não foi o professor vereador Rio Bragança ter um compromisso às 16h30, mas conseguimos concluir a reunião. Agradeço a vossa presença e espero que corra tudo bem e, sobretudo, cuidem-se e fiquem em casa o mais possível, porque, de facto, estamos a viver um período muito complexo na nossa vida coletiva. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigado.